Boa noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikabus. E este vídeo é mais um dos vídeos em que a gente vai falar sobre a abolição, né? E, bom, a gente fala da abolição, do processo de abolição da escravidão. Eu já falei isso aqui várias vezes, desde o primeiro vídeo. Por quê? Por um motivo bem simples. Desde que a primeira pessoa foi escravizada aqui no Brasil, existe luta contra a escravidão, porque isso nunca foi uma condição aceita pelo ser humano. Especialmente quando a gente fala da escravidão, a escravidão moderna. Não que outras formas de escravidão não sejam ruins, mas a escravidão moderna é uma coisa surreal e que nunca tinha existido na face da Terra, né? Porque, para começo de conversa, quando a gente fala de escravidão na África, por exemplo, a gente está falando não de uma escravidão como a gente imagina, mas a gente está falando principalmente de você trabalhar para pagar imposto para um outro povo, ser tributário de alguém. E, bom, ninguém gosta de pagar imposto, mas você não vai morrer em 7 anos por causa disso. Quando a gente fala de escravidão na África, a gente fala muito mais de um processo de tornar quem é de fora parte do grupo. Fazer a pessoa fazer parte da panelinha. Tá falando muito mais desse processo. Não é um processo que vai te matar em 7 anos, como era o caso da escravidão aqui, quando a gente fala aí de uma lavoura de cana-de-açúcar, de uma lavoura de café. Porque quando a gente fala de mina, aí o negócio era mais rápido, era mais eficiente. Tinha gente que morria em 1 ano por conta da função que estava fazendo. Esse tipo de coisa nunca tinha existido no mundo. Nunca tinha existido uma coisa tão horrorosa quanto o tráfico transatlântico. Porque essa viagem de navio era uma coisa terrível, né? Eram 3 meses no inferno, falando bem sério. Literalmente no inferno, porque o porão de um navio negreiro ia fazer em média aí 40 graus ao dia, porque tá falando aí de um lugar abafado, que além de tudo tá tudo no meio da própria urina e das próprias fezes. Então era literalmente um inferno aquele lugar. Não é à toa que um monte de gente morria, que apenas alguns conseguiam ficar vivos, né? Então, e esse vai ser o último vídeo que a gente vai falar sobre a abolição. Depois de falarmos aí, sei lá, eu comecei a fazer esses vídeos. A gente levou 6 anos para conseguir terminar de falar da abolição, e hoje a gente termina. Bom, gente, já deu 4 minutos, então tá bom, né? Pra quem não sabe, isso aqui é uma live feita no Instagram, que depois vai ser publicada no meu Facebook e também no meu canal do YouTube Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar, se inscrever. Mas para começar a live de hoje, de fato, porque tudo isso eu só tava enrolando mesmo, vamos começar aqui com uma musiquinha de Maculelê, por que não? Já até falei de Maculelê hoje, né? Então vamos lá. Vamos todos a louvar a nossa nação brasileira. Salve a princesa Isabel, ó meu Deus, que nos livrou do cativeiro. Vamos todos a louvar a nossa nação brasileira. Salve a princesa Isabel, meu Deus, que nos livrou do cativeiro. Então, gente, pra quem não sabe o que é Maculelê, é só procurar no YouTube, acha rapidinho, né? Essa aí é uma música de Maculelê, se eu não me engano, eu acho que essa aí foi escrita pelo Mestre Popó mesmo. E antigamente, né, o Mestre Popó, quando a gente está falando do Mestre Popó, para vocês terem ideia, a gente está falando de alguém que nasceu no século XIX, né? Temos tempinho já, né?
E o maculelê, quando ele começa a ser praticado, era nas festas de Nossa Senhora da Conceição, lá em Santa Mara. Então até por isso que muita gente até hoje, quando vai começar a roda de maculelê, começa dizendo com aquela... Ai, sempre esqueço essa daí, o que é um absurdo, porque eu sempre ouço ela também. Nós somos preto da caminda de Luanda, a Conceição viemos louvar, Arandaê, Arandaê. Mas eu falo do maculelê depois. O que eu quero falar dessa música é que as rodas de maculelê, promovidas pelo Popó, elas sempre começavam com essa música, em gratidão à Princesa Isabel, que todo mundo sabe que foi a pessoa que fez, que assinou lá a abolição. E não muito diferente, não com uma pegada muito diferente, a gente tem uma música de capoeira, que eu esqueci de procurar aqui a letra, mas vamos ver se eu acerto. Pará, pá, hoje é dia do negro, tá? Pará, pá, hoje é dia do negro, tá? Eram trazidos de longe para esse perdoão. Salve a raça de Deus, raiz da libertação. Trabalhava na agricultura, pecuária e na mineração. Os índios estavam no quilombo, querendo se libertar. Salve a Princesa Isabel, chegando aqui no Brasil, no dia 13 de maio, a escravidão aboliu. Pará, pá, hoje é dia do negro, tá? Pará, pá, hoje é dia do negro, tá? Eu acho que a música é mais ou menos assim, tem um bocadinho de ano que eu já não ouço ela, né? Mas, gente, nada disso trouxe nenhuma novidade, né? Todo mundo, acho que vive no Brasil, sabe disso. E falando da Lei Áurea, e que depois a gente vai falar mal, porque não tem como não falar mal dela, para começar, a gente vai relembrar aqui do ano de 1887. Apesar de ninguém, eu espero que vá assistir essa live, estivesse vivo nesse ano. Mas o que acontece? A gente está falando aí de muito longo período de luta mesmo, e de dor, de sangue rolando para conseguir chegar nesse ano. Já tinham conseguido inclusive aprovar um monte de leis abolicionistas para ir libertando cada vez mais escravos. E para deixar bem claro, nada dessa luta a gente está falando de gente branca. Estou falando da luta das pessoas negras, das pessoas que eram forras, das pessoas que eram escravas, das pessoas que eram filhos de escravos, das pessoas que conheceram a escravidão na pele, ou então das pessoas que conviviam com quem estava conhecendo de perto. A gente está falando dessa gente, a gente está falando de gente, por exemplo, como José Napoleão, que eu falei na semana passada. Olá, Melissa, boa noite. E depois de tanta luta, chegou esse ano de 1887 e até a Igreja Católica estava se posicionando publicamente a favor da abolição. Coisa que, bom, isso foi inacreditável mesmo. A Igreja Católica não tem o melhor dos históricos. Na minha opinião, nenhuma igreja cristã tem, mas tudo bem. E aí, a Câmara de São Paulo, nesse mesmo ano, vai se reunir, o Afonso Celso vai fazer a recomendação de que todos libertassem os escravos sob a condição de trabalharem até o último dia do ano de 1890, antes que o governo tomasse a decisão à força. Então assim, ia libertar os escravos, mas eu continuar sendo escravos até 1890. O safado miserável. Boa noite, Edileu. E aí, e nessa mesma reunião, o Partido Republicano vai se posicionar a favor do projeto de lei para abolir a escravidão em São Paulo no dia, seria o dia para abolir, 14 de julho de 1889, aqui no centro mesmo, que é o centenário da queda da Bastilha. Então assim, e isso é surpreendente porque o Partido Republicano
Ele não era a favor da abolição, muito pelo contrário. Como ele dependia, como ele era contrário ao governo, e ele dependia única e exclusivamente da aristocracia brasileira, dos fazendeiros, da classe média, ele não gostava de tocar nesse assunto. Inclusive, o Luiz Gama, ele começou, né, ele fez parte do Partido Republicano. Aí o Luiz Gama percebeu que eles não tinham interesse nenhum, até porque a gente tá falando dos fazendeiros paulistas, de acabar com a escravidão, então aí ele saiu do partido, né? Então assim, é surpreendente que o Partido Republicano tenha se posicionado a favor da abolição também. E aí, em novembro desse mesmo ano, os fazendeiros paulistas vão criar uma associação para emancipar os escravos. Nesse mesmo ano, o Afonso Celso vai propor um projeto para abolir a escravidão nacionalmente no ano de 1890, só que ele vai ser recusado, principalmente pelos deputados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas que essa gente do Sul é retrógrada, todo mundo sabe disso, é retrógrada até hoje, né? Tá empatando a gente até hoje. E aí depois também teve o projeto do Jaguaribe, que também foi recusado. E aí a gente começa a perceber um padrão de comportamento claro. Tava todo mundo sendo recusado. E aí, gente, o que que acontece? Isso é uma coisa importante da gente entender. Por que que tava todo mundo sendo recusado? Porque a gente está falando nessa época do gabinete do Barão de Cotegipe, que é um dos maiores canalhas da história do Brasil. Como você pode ver, ele recusou 2 vezes projetos para abolir a escravidão. E o Cotegipe, além de tudo, por algum motivo é no nome de rua. Espero que não tenha mais nenhuma rua Cotegipe hoje em dia, porque, enfim, é um absurdo ter essa rua Cotegipe. Mas a princesa Isabel, na época regente do Brasil, Dom Pedro II estava lá na Europa, então ela estava cuidando das coisas. E aí a princesa Isabel, ela vai perceber isso e vai, né, pedir para o Cotegipe demitir o chefe de polícia que ele gostava. Aí o Cotegipe não vai querer, ele vai falar que não, não, e não, e não, e não. E aí a princesa Isabel vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. E o Cotegipe falou, não vou não, eu saio, mas não tira o meu chefe de polícia. Aí a princesa Isabel falou, então sai. Aí o Cotegipe falou, eu saio mesmo, aí ele saiu. E aí, isso, saindo no ano de 1888, a princesa Isabel vai formar um novo gabinete, botar lá o João Alfredo Corrêa de Souza, que era um liberal, era um político liberal, e no discurso de posse da Câmara dele no dia 7 de março, como é que era o nome do cara? Seu João Alfredo, tô lá com o outro cara lá na cabeça, o Afonso Celso. O João Alfredo vai dizer que uma das coisas que ele irá fazer é a abolição. E dessa vez não ficou só a promessa de político. Por quê? Porque a princesa Isabel, no dia 3 de maio, na Fala do Trono, que é um discurso que fazia lá para a coroa abrir os trabalhos do parlamento, ela falou para os senadores e deputados que era para aprovar a Lei Áurea. E aí no dia 8, a proposta do governo chega na Câmara. No dia 13, é transformada em lei. Para vocês terem ideia, isso aí foi tudo feito em tempo recorde. O Senado, a Câmara brasileira, todo o Legislativo brasileiro nunca foi tão ágil para abolir, para aprovar alguma lei. Falando sério, gente, o negócio foi aprovado em 5 dias. Nem parece de verdade, nem parece que foi do Brasil. Para vocês terem ideia de como isso foi rápido, de como o negócio foi com seriedade, o Senado trabalhou, já começa aí, a gente já vê que tem algo estranho, porque o Senado trabalhou, então já começou assim, né? Mas ele não só trabalhou, não, ele trabalhou num sábado e num domingo, gente, acreditam nisso? Eu nem sabia que podia, achava que era contra a lei, mas o Senado, pelo menos nessa época, trabalhou no sábado e no domingo. E a comissão de senadores de fazer a análise do primeiro texto falou que estava favorável e que podia ser debatido em meros 5 minutos. Isso nunca aconteceu na história do Brasil e eu duvido que volte a acontecer tão cedo. E, gente, não é à toa que a Lei Áurea só tinha 2 artigos. 2 artigos muito complexos. Preste atenção. Primeiro artigo. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Ponto final. Né? Bem bom.
O segundo artigo, revogam-se as disposições em contrário, ponto final. Né? Essa lei cumprida, né? Dá pra ver porque que ela tem todo esse tamanhão, né, gente? Mas isso tudo, por quê? Porque se eles perdessem essa oportunidade, os escravocratas iriam subir de novo no poder, os escravocratas iriam ficar embarrando os projetos até, deixa eu ver. Gente, se depender dos escravocratas, se dependesse deles, a gente estaria aqui sendo escravo até hoje. Então, enfim, iria ficar até um tempo bem determinado. Então, eu só digo o seguinte, né, para terminar de falar aqui dessa lei, que é uma pena, falando sério, eu tenho muita pena que o Cotegipe errou. O Cotegipe era um canalha, era um desgraçado sim, mas o que ele disse é uma pena que não se concretizou, né? Eu fiquei até triste de saber que o Cotegipe disse isso e não aconteceu. Vou ler aqui para vocês o que foi que ele disse. Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de imposto, etc. Tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção a direitos adquiridos. Daqui a pouco se pedirá a divisão dos latifúndios, a expropriação, por preço mínimo ou de graça. Esperem! O primeiro passo é o que custa dar depois. Então assim, gente, é uma pena que o Cotegipe errou. Eu queria que ele tivesse acertado, né? A gente teria resolvido tanto problema se ele tivesse acertado, o povo tivesse lá feito a reforma agrária, mas não, estamos aqui até hoje. Então, gente, agora falando sério, a Lei Áurea, ela tem imensos problemas, porque, bom, para começar, ela só tem 2 artigos e não fala nada sobre nada depois, só fala que não existe mais escravidão e ponto final. Agora, não houve proposta para integrar os antigos escravizados na sociedade, não houve nada depois disso. Concluíram que a missão estava feita, mas isso, é claro que se dá, primeiro de tudo, porque não queriam que estivessem integrados na sociedade. Segundo de tudo, porque se tivessem demorado e não tivessem feito o negócio correndo em tempo recorde, em meros 5 dias, que é uma coisa inacreditável, né? Quando a gente analisa o histórico geral, não teriam conseguido, teriam barrado os canalhas, especialmente aí desses cantos do sul, né? Então assim, gente, é claro que tem muitos problemas. Não dá pra saber como seriam as coisas se a Princesa Isabel tivesse, se a monarquia não tivesse sido derrubada por esses canalhas. E aí, por quê? Porque não aconteceu, não dá pra gente saber o que poderia ter acontecido. Mas fato é que todo o processo depois disso foi para garantir justamente que o Cotegipe disse não acontecesse, foi para garantir que o povo continuasse excluído do poder, foi para garantir os privilégios e foi para diversas coisas nesse sentido. Foi para garantir que, por exemplo, não sei, alguém chegasse ao poder, né, eleito presidente por voto popular, acusando um outro cara aí, um outro candidato de roubar a poupança do povo porque é comunista. E aí esse mesmo cara, ele, deixa eu ver, vamos ver, uma situação hipotética que não é real. Ele pega e rouba a poupança do povo, né? Ele pega, rouba a poupança do povo. O irmão dele, que começa a contar um monte de esquemas de corrupção, é morto misteriosamente, ninguém sabe o que aconteceu. E aí se começa a descobrir um monte de escândalos de corrupção. Decidem que vão fazer um impeachment, eles sai antes de darem o impeachment, então ele continua tendo direitos políticos, mas aí dão um impeachment para dizer só que deram impeachment, e aí ele continua tendo direitos políticos, aí ele vai continuando sendo político a vida toda, acaba de alguma forma sendo senador, e aí descobrem que ele tava, nossa, quem diria, mais um esquema de corrupção, né? E aí prendem ele. E então, deixa eu ver, uma situação hipotética, não é real. Pegam esse cara que foi preso depois de
tantos anos roubando. E aí, gente, a gente tem que ter uma coisa em mente, né? Uma pessoa que é uma assassina, que pegou e matou num assalto, né? Ela matou uma pessoa, né? Mas uma pessoa que tá lá roubando milhões do governo. Essa pessoa é praticamente uma genocida. Porque pra onde é que todos esses milhões deviam estar indo? Devia estar indo pra saúde, devia estar indo pra educação, onde iria se prevenir assaltos. Então, né, iria evitar que pessoas entrassem no mundo do crime, os jovens entrassem no mundo do crime. Então a gente está falando, além de tudo, de um genocida. E aí esse genocida, ele pega e vai pra prisão domiciliar porque tem insônia. Então assim, gente, foi tudo garantido para que esse tipo de coisa acontecesse. Mas é claro, isso é só uma situação hipotética. Um lugar teria que ser assim muito primitivo para permitir uma coisa assim acontecer, né? Isso não existe não, é simplesmente um exemplo aqui, imaginário. E bom, gente, tendo dito tudo isso, eu vou falar mais sobre como essas coisas aconteceram, inclusive qual foi o papel da capoeira em toda essa história, a partir do próximo vídeo. Nesse vídeo, eu quero trazer mais uma música. Eu acho que 22. Eu perco a conta, porque muda todo ano. Eu honestamente desisti de contar aos 16. O dia que inclusive pararem de me perguntar, eu não vou acertar mais. Então assim, gente, vou aqui encerrar com, na verdade, 2 músicas, porque este vídeo merece, afinal de contas, depois de 6 anos terminei o assunto. A história nos engana. A história nos engana, dizendo pelo contrário. Até diz que a abolição aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é que da miséria eu não saio. Viva 20 de novembro, momento pra se lembrar. Não vejo em 13 de maio nada pra comemorar. Não vejo em 13 de maio nada pra comemorar, camarada. E viva meu Deus, viva meu Deus, camarada. Dona Isabel, que história é essa? Dona Isabel, que história é essa? De ter feito a abolição, de ser princesa boazinha, que libertou a escravidão. Eu tô cansado de conversa, tô cansado de ilusão. A abolição se fez com sangue que inundava este país. O negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. A abolição se fez bem antes e ainda por se fazer agora. E é com a verdade da favela, não com a mentira da escola. Dona Isabel, chegou a hora de se acabar com esta maldade e se ensinar aos nossos filhos o quanto custa a liberdade. E foi Zumbi nosso rei negro, e fez herói lá em Palmares. Viva a cultura deste povo e a liberdade verdadeira que já corria nos quilombos e já jogava capoeira, camarada. E a capoeira
capoeira, iê, a capoeira, Câmara, iê, viva Zumbi, iê, viva Zumbi, Câmara, iê, o povo negro, iê, o povo negro, Câmara. Ah, Melissa, isso aí deixa pra outra hora, né? Por agora vou encerrar o vídeo, né? Contando pra vocês o seguinte: essas reflexões, né, críticas à Lei Áurea não são coisas recentes, porque a gente tá aí com mais de 100 anos de distância dela, né? Já deve ter feito 130 anos, uma coisa assim. Aí eu não sou bom de matemática, faz a subtração você em casa aí pra saber quanto é que é. Mas a gente já tem uma distância muito grande, a gente já sabe como esse processo foi, o que esse processo acabou, onde é que esse processo acabou levando, né? Mas isso não é uma reflexão moderna. Não, as pessoas falavam isso já naquela época. O Machado de Assis tem uma crônica justamente falando disso, falando que era isso que ia acontecer. E para além disso, os abolicionistas, as pessoas lá no Rio de Janeiro, na Bahia, no Piauí, tem um monte de gente que vai ficar enaltecendo a Princesa Isabel, vai ficar agradecendo a ela porque foi ela que fez isso, aquilo. Até hoje a gente tem gente que pensa assim, né? Mas não, na época tinha gente que dizia que não devia nada a ela não. Inclusive os capoeiras lá de São Paulo, o que isso é surpreendente, porque a gente está falando de São Paulo, né? São Paulo é aquele lugar lá estranho. Mas os capoeiras lá de São Paulo, eles diziam que não deviam coisa nenhuma para a Princesa Isabel, porque ela não fez nada não. Quem fez, quem lutou foram eles. E assim era já desde 1888, as pessoas sabem disso, as pessoas falam isso, né? O que acontece é exatamente o que a Tony Vargas canta na ladainha dele, né? É a mentira na escola. E por quê? Porque quem determinou o currículo, quem aí fazia a faculdade até um pouco tempo atrás, era só o povo com dinheiro para isso, né? Quem estava lá dando aula, era só o povo que tinha condição de entrar na faculdade. Não que hoje em dia seja tão diferente assim, mas pelo menos na faculdade de história hoje em dia é diferente. E aí a história que foi construída, ela foi construída com um objetivo claro, né? E é exatamente sobre isso que essas músicas falam, que falta as pessoas aprenderem a entender o que foi que aconteceu, falta as pessoas entenderem qual que foi o processo, qual foi o objetivo com esse processo, falta as pessoas entenderem um monte de coisa, falta as pessoas entenderem a verdade do povo negro, a verdade que a gente canta aí, grita desde tantos, já tem séculos, né? É justamente sobre isso que a música fala. Então, gente, eu deixo vocês hoje com essa reflexão. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, assim dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que for lá, curtir, compartilhar, comentar aí lá da visualização no meu canal. Agradeço também se quem não é inscrito, se inscrever, e até a próxima semana.